Ao chegar para entregar um pacote, a entregadora ficou paralisada ao ver a foto de sua mãe em uma moldura preta na parede da sala do milionário. O que ela disse o deixou sem palavras. O sol de outubro castigava as ruas empoeiradas de São José do Vale com uma crueldade que só o interior brasileiro conhece. Larissa Santos pedalava sua bicicleta desgastada entre os buracos do asfalto rachado, o suor escorrendo pelo rosto jovem de 23 anos, misturando-se com a poeira que o vento teimoso levantava a cada rajada. Na cestinha dianteira da bike, 5 encomendas balançavam ao ritmo irregular das pedaladas, cada uma representando alguns trocados que, somados, mal davam para comprar os remédios da mãe. Mais um dia, Marina, murmurou para si mesma, limpando o suor da testa com as costas da mão. Mais um dia lutando. A rotina era sempre a mesma desde que assumira o trabalho de entregadora há 2 anos. Acordar às 5 da manhã, preparar um café ralo, o suficiente para dar energia, mas não o bastante para gastar muito pó. Pegar as encomendas na central de distribuição e sair pedalando pelos 4 cantos da cidade. Cada real contava, cada centavo era sagrado. Marina Santos estava internada na Santa Casa de Misericórdia há 4 meses, e o câncer que devorava seu corpo também consumia as poucas economias que tinham conseguido guardar ao longo dos anos. Larissa nunca questionara por que crescera sem pai. Sempre que o assunto surgia, Marina desviava o olhar com aquela expressão distante que conhecia tão bem, como se carregasse uma dor profunda demais para ser compartilhada. Ele não pôde ficar, minha filha. Era tudo o que conseguia dizer, a voz embargada. Às vezes, as coisas são assim na vida. E Larissa, ainda criança, aprendera a não insistir. Aceitara que algumas perguntas não tinham respostas. Ou pelo menos não as que uma menina estava pronta para ouvir. Agora, pedalando em direção ao alto da colina para a última entrega do dia, Larissa sentia o peso da responsabilidade nos ombros. Era ela contra o mundo. Ela e Marina contra uma doença que não respeitava sonhos nem esforços. O dinheiro do tratamento vinha sempre apertado, arrancado centavo por centavo de cada corrida de bicicleta, de cada entrega feita sob o sol escaldante ou a chuva fina que às vezes caía sobre a cidade. O bairro alto da colina era outro mundo, conforme subia a ladeira íngreme. As casas simples davam lugar a muros altos, portões eletrônicos e jardins que pareciam saídos de revista. Ali morava quem realmente tinha dinheiro em São José do Vale. Os donos das fábricas, os políticos, os comerciantes prósperos que olhavam a cidade de cima. Literalmente e figurativamente, Larissa sempre se sentia uma intrusa naquelas ruas limpas e silenciosas, onde até o ar parecia mais puro. A mansão de Rodrigo Almeida se erguia imponente no final da rua principal, escondida atrás de portões dourados que brilhavam sob o sol da tarde. A construção de 2 andares, toda em mármore branco e vidro espelhado. Contrastava com tudo que Larissa conhecia. Jardins perfeitamente cuidados se estendiam pela propriedade, com rosas que ela nunca vira tão vermelhas, e um gramado que parecia um tapete verde. Rodrigo Almeida. Todos na cidade conheciam pelo menos o nome. Aos 46 anos, o magnata hoteleiro construíra um império que se estendia por 3 estados, mas era na cidade natal que mantinha sua residência principal. Diziam que nunca se casara, que vivia como um fantasma em sua própria casa. Os empregados sussurravam nas padarias e mercados que ele era gentil, mas distante, como se carregasse uma tristeza antiga, que nenhuma quantidade de dinheiro conseguia curar. Larissa tocou a campainha dourada, sentindo-se pequena diante daquele portão que custava mais que sua casa inteira. Uma voz masculina respondeu pelo interfone, grave e educada. Boa tarde, entrega para o Sr. Rodrigo Almeida, anunciou, tentando soar profissional apesar do nervosismo. Pode entrar, vá direto à porta principal. O portão se abriu com um zumbido eletrônico, revelando uma alameda de pedras portuguesas que levava até a entrada da mansão. Larissa desceu da bicicleta e a empurrou devagar, observando cada detalhe daquele mundo que parecia saído de um sonho. Fontes ornamentais cantavam uma melodia suave. Pássaros que ela não conhecia chilreavam entre as árvores bem cuidadas, e o cheiro de jasmim perfumava o ar. Um homem de uniforme impecável a recebeu na porta. Cabelos grisalhos, postura elegante, sorriso cordial mas distante. Certamente o mordomo ou algo assim. Pessoas como Rodrigo Almeida,
Não atendiam pessoalmente entregadores de bicicleta. O Sr. Almeida pediu para que a senhorita entregasse pessoalmente no escritório, explicou o homem, gesticulando para que entrasse. Ele está descendo agora. Larissa segurou firme o pacote, um envelope grosso que parecia conter documentos importantes, e entrou no hall de entrada. Seus olhos se arregalaram diante do luxo que a cercava. O piso de mármore branco refletia a luz que entrava pelas janelas enormes. Uma escadaria curva subia elegantemente para o segundo andar, e quadros que pareciam custar uma fortuna decoravam as paredes. Mas foi ao entrar no salão principal que seu mundo parou de girar. Sobre a lareira de mármore negro, em uma moldura de veludo que destacava ainda mais a imagem, havia uma fotografia que a fez esquecer como respirar. Uma jovem de olhos amendoados e sorriso radiante a encarava de volta. Traços que conhecia intimamente, porque os via no espelho todos os dias. O mesmo formato do rosto, o mesmo jeito de sorrir meio de lado, os mesmos cabelos castanhos que brilhavam sob a luz. "Mãe", sussurrou incrédula. O pacote escorregou de suas mãos trêmulas e se despedaçou no chão de mogno, documentos se espalhando como folhas secas. Larissa nem notou. Seus olhos estavam fixos naquela fotografia que desafiava tudo em que sempre acreditara, que questionava cada resposta evasiva que Marina lhe dera ao longo dos anos. Foi então que ouviu passos descendo a escadaria. Passos lentos, medidos, de alguém que não tinha pressa porque o tempo sempre fora seu aliado. Larissa se virou lentamente, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ecoava pelo salão inteiro. O homem que descia as escadas parou no meio do caminho, como se tivesse visto um fantasma. Rodrigo Almeida, com seus cabelos escuros começando a embranquecer nas têmporas, os olhos castanhos profundos e uma expressão de choque absoluto. A olhava como se ela fosse uma aparição. "Quem é você?", perguntou com voz rouca, descendo lentamente os degraus restantes. Sem conseguir desviar o olhar de seu rosto, Larissa tentou falar, mas as palavras se recusavam a sair. Era como se o tempo tivesse voltado atrás, como se de alguma forma inexplicável o passado tivesse invadido o presente de uma maneira que desafiava toda a lógica. "Larissa", conseguiu finalmente sussurrar. "Larissa Santos, minha mãe é Marina Santos." O nome atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Marina, o nome que o atormentava todas as noites, que sussurrava em sonhos e pesadelos, que nunca conseguira esquecer apesar de todos os anos que se passaram. Rodrigo cambaleia, apoiando-se no corrimão da escadaria como se o mundo tivesse perdido o equilíbrio. Marina Santos. O nome ecoa em sua mente como um eco do passado que se recusa a morrer, trazendo consigo uma enxurrada de memórias que ele passou 24 anos tentando enterrar. Seus olhos percorrem o rosto de Larissa com uma intensidade que a deixa ainda mais nervosa, catalogando cada traço familiar, cada semelhança impossível de ignorar. "Marina Santos", repete ele, a voz mais um sussurro rouco do que propriedade uma fala. Como ela está?" Larissa sente as pernas bambas, mas força-se a permanecer de pé. A pergunta carrega um peso que ela não compreende, uma urgência que vai além da mera curiosidade. Há algo na expressão de Rodrigo, uma mistura de esperança e terror, de amor e dor, que a faz perceber que está diante de algo muito maior do que imaginava. "Ela está doente", responde automaticamente, ainda olhando para a fotografia sobre a lareira. "Câncer. Está internada há 4 meses na Santa Casa." A palavra câncer atinge Rodrigo como uma bala. Ele fecha os olhos por um momento, como se tentasse absorver o impacto, e quando os abre novamente, estão marejados. 24 anos de separação, de busca desesperada, de noites em claro imaginando onde ela estaria, o que estaria fazendo, se seria feliz. E agora, descobre que Marina está morrendo a poucos quilômetros de distância, que sempre esteve ali, na mesma cidade onde ele a procurou incansavelmente. "Por favor", diz ele, aproximando-se devagar, como se Larissa fosse um animal assustado que poderia sair correndo a qualquer momento. "Me conta como você se chama completo. Quantos anos você tem?" "Larissa Santos." 23 anos, responde ela, a voz trêmula. "Nasci em 15 de janeiro de 2001. Rodrigo faz os cálculos mentalmente,
E a matemática cruel se revela diante dele como uma sentença. Se Larissa tem 23 anos. Marina estava grávida quando desapareceu. Estava carregando uma criança. A criança dele. Quando simplesmente sumiu da face da terra, deixando apenas aquela carta fria dizendo que não o amava, que tinha sido tudo um engano. Meu Deus, murmura, passando as mãos pelos cabelos. Meu Deus do céu. Larissa o observa com crescente confusão e alarme. As reações dele são intensas demais para alguém que simplesmente conheceu sua mãe no passado. Há uma familiaridade dolorosa na forma como ele pronuncia o nome de Marina, como se fosse uma oração ou uma maldição. O senhor conhecia minha mãe? Pergunta, embora no fundo já saiba que a resposta vai mudar tudo. Rodrigo ri amargamente, um som sem alegria que ecoa pelo salão luxuoso. Conhecia. Que palavra pequena para descrever o que Marina significou para ele. O que ainda significa depois de todos esses anos. Conhecia, repete ele, caminhando até a lareira com dedos trêmulos. Retira a fotografia da moldura e a segura como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu amei sua mãe mais do que qualquer coisa na vida. Mais do que minha própria vida. A confissão cai entre eles como uma bomba. Larissa sente o chão se abrir sob seus pés. Todas as certezas de sua existência ruindo de uma só vez. Durante 23 anos. Acreditou que seu pai era alguém que não pôde ficar. Uma figura abstrata que sua imaginação infantil criara de 1000 formas diferentes. Jamais imaginou que ele pudesse estar ali, a poucos quarteirões de sua casa, vivendo como um fantasma atormentado pelo passado. Nós íamos nos casar, continua Rodrigo, a voz embargada. Planejávamos fugir juntos. Eu tinha 22 anos, ela 19. Nos conhecemos na floricultura da Praça Central. Onde ela trabalhava, todo dia eu inventava uma desculpa para passar por lá, comprar uma rosa, um arranjo qualquer, só para vê-la sorrir. Ele acaricia a fotografia com o polegar, um gesto tão íntimo e doloroso que Larissa sente vontade de chorar sem saber por quê. E então, uma manhã, ela simplesmente desapareceu. Deixou uma carta dizendo que não me amava, que tinha sido tudo um engano, que ia embora da cidade e que eu não deveria procurá-la. Minha mãe nunca me contou nada sobre isso, sussurra Larissa, tentando processar a informação. Ela sempre dizia que meu pai não pôde ficar, só isso. Procurei por ela durante anos, continua Rodrigo, perdido em suas memórias. Contratei detetives particulares, viajei por cidades inteiras, segui qualquer pista, por menor que fosse, nunca consegui encontrá-la, nunca consegui entender por que ela fez aquilo. Ele se vira para Larissa, e desta vez ela pode ver claramente a dor crua em seus olhos, a ferida que nunca cicatrizou completamente. Nunca consegui amar outra mulher, admite com uma honestidade brutal. Tentei, mas era impossível. Marina levou minha alma quando partiu durante todos esses anos. Eu me perguntei o que fiz de errado, o que poderia ter sido diferente. Larissa observa ao redor do salão luxuoso, a mansão que parece mais um mausoléu do que uma casa, e de repente entende por que os empregados sussurram que Rodrigo vive como um fantasma. Ele tem estado morto em vida há 24 anos, preso a um amor que acreditava ter sido rejeitado. Se vocês se amavam tanto assim? Pergunta hesitante. Por que ela foi embora? Essa pergunta me torturou durante décadas, responde Rodrigo, guardando cuidadosamente a fotografia. E agora, vendo você aqui, sabendo que ela estava grávida, as peças começam a se encaixar de uma forma que me apavora. Ele se aproxima dela novamente, estudando cada traço de seu rosto com uma intensidade quase desesperada. Você tem os olhos dela, observa com voz embargada. O mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está pensando. O mesmo sorriso tímido. Larissa sente lágrimas queimando em seus olhos. A vida toda construiu fantasias sobre quem seria seu pai, mas nunca imaginou que pudesse ser alguém que amou sua mãe com tanta intensidade. Alguém que sofreu tanto quanto Marina parecia sofrer quando o assunto era mencionado. Ela sofria quando alguém perguntava sobre meu pai, revela Larissa. Eu achava que era porque ele a tinha abandonado, mas agora você está começando a perceber que talvez a história tenha sido muito diferente do que nos contaram. Completa Rodrigo. Eles ficam em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude do que acabou de ser revelado.
O salão luxuoso parece testemunhar a reunião de 2 peças de um quebra-cabeças que foram separadas há mais de 2 décadas. 2 vidas moldadas por uma separação que talvez nunca devesse ter acontecido. Preciso vê-la, diz Rodrigo de repente, a urgência transparecendo em sua voz. Preciso falar com Marina. Preciso entender o que realmente aconteceu. Larissa hesita. Sua mãe está frágil, consumida pela doença. E uma revelação como essa poderia ser demais para seu estado atual. Mas ao mesmo tempo, olhando para o desespero nos olhos de Rodrigo, percebe que algumas verdades não podem esperar mais. Ela está muito doente, avisa suavemente. O médico disse que não tem muito tempo. A revelação atinge Rodrigo como um murro no estômago. Depois de tanto tempo procurando, finalmente a encontrou. Apenas para descobrir que pode perdê-la para sempre, antes mesmo de ter a chance de conversar, de entender, de pedir perdão pelo que quer que tenha acontecido entre eles. Então não podemos perder nem um minuto, declara com determinação renovada. Você pode me levar até ela. Rodrigo se deixa cair pesadamente na poltrona de couro italiano, como se o peso de 24 anos de saudade tivesse finalmente se materializado em seus ombros. Larissa permanece de pé, observando-o com uma mistura de curiosidade e receio, esperando que ele organize os pensamentos e as memórias que claramente o atormentam. Você precisa entender como tudo começou, diz ele finalmente, a voz distante, como se estivesse falando mais para si mesmo do que para ela. Precisa saber o homem que eu era antes de me tornar este fantasma que vive nesta casa. Ele fecha os olhos e, pela primeira vez em anos, permite que as memórias fluam livremente, sem a resistência dolorosa que sempre opunha quando elas tentavam emergir. Era março de 1999. Eu tinha 22 anos e acabara de voltar da capital. Onde estudei administração, meu pai queria que eu assumisse os negócios da família. Já tínhamos 2 hotéis pequenos aqui na região. Mas eu me sentia perdido, sabe? Como se toda aquela vida de luxo não fizesse o menor sentido. Larissa se senta na beirada do sofá. Hipnotizada pela narrativa, pela primeira vez na vida, alguém está contando a história que sua mãe sempre se recusou a revelar. Foi numa terça-feira que a vi pela primeira vez, continua Rodrigo, e um sorriso melancólico toca seus lábios. Eu estava voltando de uma reunião chata no banco quando passei pela floricultura da Dona Mercedes, na Praça Central. Havia uma moça arrumando rosas na vitrine, cantarolando baixinho uma música que não conseguia identificar. Ele abre os olhos e olha diretamente para Larissa, como se pudesse ver Marina refletida em seus traços. Ela usava um vestido azul simples, o cabelo preso num rabo de cavalo desalinhado, e tinha essa maneira de sorrir, como se guardasse um segredo feliz que só ela conhecia. Quando me viu parado na calçada feito um idiota, ela acenou timidamente e voltou ao trabalho. Eu fiquei ali mais 10 minutos, fingindo que estava interessado nas plantas da vitrine. Larissa consegue visualizar a cena perfeitamente. Conhece aquele sorriso da mãe, aquele jeito tímido, mas caloroso de cumprimentar as pessoas. No dia seguinte, inventei que precisava comprar flores para o escritório. Pura mentira. Nunca tinha me importado com decoração antes, mas queria vê-la novamente, ouvir sua voz. Ela me atendeu com uma gentileza genuína, explicando sobre cada tipo de flor como se fossem tesouros raros. Rodrigo se levanta e caminha até a janela. Observando os jardins perfeitamente cuidados de sua propriedade, descobri que se chamava Marina Santos, que morava com a mãe numa casa simples no bairro São Francisco, que trabalhava na floricultura desde os 16 anos para ajudar nas despesas de casa. Tinha apenas 19 anos, mas carregava uma responsabilidade que muitos adultos não conhecem. Igual a mim, murmura Larissa, reconhecendo a si mesma na descrição. Exatamente igual a você, confirma ele, virando-se para encará-la. A determinação, a força, a maneira de encarar a vida de frente, sem se queixar, foi impossível não me apaixonar. Ele volta para a poltrona, perdido nas memórias que agora fluem sem resistência. Durante semanas, inventei as desculpas mais ridículas para aparecer na floricultura. Precisava de arranjos para a recepção do hotel, flores para o aniversário de uma tia inexistente, plantas para alegrar meu apartamento. Marina ria das minhas invenções, mas sempre me atendia com paciência. Como vocês ficaram juntos de verdade? Pergunta Larissa,
ansiosa por cada detalhe da história que nunca conheceu. Foi numa tarde de chuva em maio. Eu estava na floricultura quando começou uma tempestade terrível. Marina insistiu que eu esperasse passar, e ficamos conversando enquanto ela organizava o estoque. Pela primeira vez, falamos sobre coisas além de flores. Nossos sonhos, nossos medos, nossas famílias. O sorriso de Rodrigo se torna mais amplo, mais genuíno. Ela me contou que sonhava em conhecer o mar, que nunca tinha saído de São José do Vale. Eu disse que sonhava em construir hotéis em lugares paradisíacos, não apenas para os hóspedes, mas para levar pessoas simples como ela para conhecer o mundo. Quando a chuva parou, eu soube que estava perdidamente apaixonado. E ela sentia o mesmo. No começo, ela resistiu. Admite Rodrigo. Dizia que éramos de mundos muito diferentes, que as pessoas iam falar, que minha família nunca aceitaria. Mas o coração dela falou mais alto. Começamos a nos encontrar escondido. Passeios pela mata atrás da cidade. Conversas na praça depois que a floricultura fechava. Encontros discretos no parque municipal. Larissa consegue imaginar sua mãe jovem, apaixonada, vivendo um romance secreto que deve ter sido ao mesmo tempo mágico e aterrorizante. Durante 6 meses fomos completamente felizes. Continua Rodrigo, a voz embargada. Ela me mostrou um mundo que eu não conhecia. A simplicidade genuína, a alegria nas pequenas coisas, o valor do trabalho honesto. E eu tentei mostrar a ela que havia vida além dos limites de nossa cidadezinha. Vocês chegaram a falar em casamento. Planejávamos tudo nos mínimos detalhes, responde ele, os olhos brilhando com a lembrança. Íamos nos casar numa cerimônia simples, só com os amigos mais próximos. Depois, viajaríamos pelo Brasil, conheceríamos o mar que ela tanto sonhava ver. Eu usaria a herança do meu avô para abrir nosso primeiro hotel numa cidade litorânea, longe das fofocas e preconceitos daqui. O que aconteceu então? A expressão de Rodrigo se ensombrece instantaneamente. Em janeiro de 2000, começaram os problemas. Meus pais descobriram nosso relacionamento. Nunca soube como. Talvez alguém nos tenha visto juntos. Minha mãe ficou furiosa. Meu pai ameaçou me deserdar. Disseram que eu estava jogando fora o futuro da família por um capricho passageiro. E você, o que fez? Disse que não me importava com dinheiro, que amava Marina mais que qualquer herança. Ameacei sair de casa, cortar relações com eles, se necessário. Achei que eventualmente entenderiam, que veriam o quanto ela era especial. Rodrigo passa as mãos pelo rosto, como se tentasse apagar as lembranças dolorosas. Marina ficou assustada com a reação da minha família. Começou a se afastar. Dizia que não queria ser a causa de problemas entre mim e meus pais. Eu insistia que tudo ficaria bem, que nosso amor era mais forte que qualquer oposição. Mas não ficou. Em fevereiro, marcamos nossa fuga definitiva para o dia 15. Eu tinha conseguido dinheiro suficiente. Tínhamos planos detalhados. Na noite anterior, nos encontramos no parque pela última vez. Ela estava estranha, nervosa, mas eu atribuí aos nervos pré-casamento. A voz de Rodrigo se quebra ligeiramente. Na manhã do dia 15, fui buscá-la conforme combinado. A casa estava vazia. A vizinha disse que Marina e a mãe tinham viajado durante a madrugada, sem avisar ninguém. Encontrei uma carta na porta, escrita com a letra dela. O que dizia a carta? Que tinha percebido que não me amava de verdade. Que tudo não passara de uma ilusão romântica de menina. Que eu merecia alguém do meu nível social. Que ela ia embora para me deixar livre para encontrar a felicidade. Pedia para eu não procurá-la. Larissa sente o coração se partir ao imaginar a dor que aquelas palavras devem ter causado. Mas você procurou mesmo assim. Durante anos, gastei uma fortuna com detetives, viajei para dezenas de cidades, segui qualquer pista. Nunca aceitei que ela tivesse simplesmente parado de me amar da noite para o dia, mas também nunca encontrei nem sombra dela. Rodrigo olha diretamente para Larissa, e ela pode ver toda a dor acumulada daquelas décadas perdidas. Agora, vendo você aqui, sabendo que ela estava grávida quando desapareceu, começo a suspeitar que a verdade era muito diferente do que aquela carta dizia. O trajeto até a Santa Casa de Misericórdia nunca pareceu tão longo para Larissa. Pedalava sua bicicleta pelas ruas familiares com o coração disparado.
A mente fervilhando com todas as revelações que Rodrigo acabara de compartilhar. Atrás dela, ele seguia em seu BMW preto, mantendo uma distância respeitosa, mas determinada. Haviam combinado que ela falaria primeiro com Marina, preparando-a para o encontro que poderia abalar as estruturas já frágeis de sua condição. As paredes descascadas do hospital público contrastavam brutalmente com o luxo da mansão que acabara de deixar. Larissa estacionou a bicicleta no local de sempre e esperou Rodrigo, que observava o prédio com uma expressão indecisa. Era óbvio que ele não estava acostumado com a realidade crua dos hospitais públicos. Os corredores apertados, o cheiro de desinfetante misturado com sofrimento, as famílias amontoadas nas cadeiras de plástico aguardando notícias. Ela está no quarto 215, informou Larissa, percebendo a hesitação dele. Eu vou entrar primeiro, conversar com ela. O senhor pode esperar aqui embaixo. Rodrigo assentiu, claramente nervoso. 24 anos de busca e questionamentos estavam prestes a encontrar respostas. E ele não sabia se estava preparado para o que poderia descobrir. Larissa subiu as escadas de 2 em 2 degraus, o estômago embrulhado de ansiedade. Como explicar para uma mãe moribunda que o amor de sua vida estava ali embaixo? Esperando por respostas que ela passou décadas escondendo, como confrontar Marina sobre mentiras que duraram uma vida inteira. O quarto 215 era pequeno e abafado, dividido com outras 3 pacientes. Marina ocupava a cama próxima à janela, seu corpo franzino quase desaparecendo entre os lençóis brancos do hospital. O câncer havia roubado muito de sua beleza física, mas seus olhos amendoados ainda brilhavam com a mesma doçura que Rodrigo descrevera. Oi, mãe, disse Larissa suavemente, puxando uma cadeira para perto da cama. Marina sorriu fracamente, estendendo a mão magra para acariciar o rosto da filha. Como foi o trabalho hoje, minha filha? Você parece agitada. Larissa segurou a mão da mãe entre as suas, tentando encontrar coragem para as palavras que precisava dizer. Marina sempre fora sua única família, sua única referência no mundo. A ideia de abalar ainda mais sua condição já debilitada a apavorava. Mãe, preciso te fazer uma pergunta, e por favor, me responda com sinceridade. Marina franziu as sobrancelhas, percebendo a seriedade no tom da filha. Claro, minha filha. O que foi? Quem é meu pai? A pergunta simples teve o efeito de uma bomba. Marina empalideceu ainda mais, se isso era possível, e sua respiração se tornou irregular. Ela tentou desviar o olhar, mas Larissa segurou seu rosto com gentileza, forçando-a a manter o contato visual. Já te falei, Larissa, ele não pôde ficar. Não, mãe, dessa vez não. Eu sei que você está mentindo há 23 anos. E agora preciso da verdade. Marina fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelas bochechas cavadas. Era como se uma represa que segurara décadas de segredos finalmente começasse a rachar. Por que está perguntando isso agora? Sussurrou. Porque hoje eu conheci Rodrigo Almeida. O nome atingiu Marina como um raio. Ela abriu os olhos bruscamente, uma expressão de pânico absoluto tomando conta de seu rosto. Tentou se sentar na cama, mas a fraqueza da doença a impediu. Rodrigo, você falou com ele. Ele me contou tudo, mãe. O namoro de vocês, os planos de casamento, seu desaparecimento repentino. E me contou uma coisa que você nunca me disse, que vocês se amavam de verdade. Marina começou a chorar abertamente. Soluços silenciosos que sacudiam seu corpo frágil. Minha filha, você não entende. As coisas não eram tão simples assim. Então me explica, explodiu Larissa, a frustração de anos finalmente vindo à tona. Me explica por que cresci sem pai. Me explica por que você mentiu sobre ele durante minha vida toda. Me explica por que um homem que claramente te amava está vivendo como um fantasma há 24 anos. Porque eu não tive escolha. Gritou Marina de volta, surpreendendo a filha com a força súbita em sua voz. Porque às vezes o amor não é suficiente. Porque eu precisei proteger você. Proteger de quê? Marina respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar o maior segredo de sua vida. Quando descobri que estava grávida, foi a coisa mais feliz e mais aterrorizante que já me aconteceu. Rodrigo e eu estávamos planejando nossa fuga, nosso casamento. Eu ia contar para ele sobre a gravidez na noite antes de partirmos. Larissa se inclinou para a frente, ansiosa por cada palavra.
Mas na tarde daquele dia, antes do nosso encontro no parque, recebi uma visita. Dona Conceição Almeida e o marido apareceram na floricultura. A mãe dele. Eles sabiam de tudo. Nosso relacionamento, nossos planos, até sobre a gravidez. Nunca soube como descobriram, mas sabiam de cada detalhe. Marina parou para respirar, claramente emocionada ao reviver aquela memória dolorosa. Dona Conceição me disse que jamais permitiria que o sangue da família se misturasse com gente como eu. Disse que se eu não desaparecesse imediatamente e mantivesse segredo absoluto sobre a gravidez, eles fariam questão de destruir minha família. Como assim? Minha mãe trabalhava como faxineira na prefeitura. O senhor Almeida conhecia o prefeito, tinha influência. Eles ameaçaram fazer com que ela perdesse o emprego, que nunca mais conseguisse trabalho na cidade. Ameaçaram processar nossa família por calúnia se eu contasse para alguém sobre meu relacionamento com Rodrigo. Larissa sentia a raiva crescendo em seu peito ao imaginar sua mãe jovem, grávida e aterrorizada, sendo chantageada por pessoas poderosas. Mas isso não justifica. Eles ofereceram um acordo, interrompeu Marina. Se eu saísse da cidade sem falar nada para Rodrigo, se nunca revelasse a paternidade, eles dariam dinheiro suficiente para eu criar a criança longe daqui. Disseram que se eu contasse a verdade para Rodrigo, não só destruiriam minha família, como também tirariam a criança de mim assim que nascesse. A revelação deixou Larissa sem palavras. Sua mãe não havia fugido por desamor. Havia sido expulsa, chantageada, forçada a escolher entre o amor e a segurança de sua filha. Por que você aceitou? Porque eu estava apavorada, confessou Marina, soluçando. Tinha 19 anos, estava grávida, minha mãe dependia do trabalho na prefeitura, e eles me convenceram de que Rodrigo eventualmente se esqueceria de mim, que encontraria alguém apropriado para casar. Mas ele nunca se esqueceu. Eu sei disso agora, sussurrou Marina. Durante todos esses anos, li sobre ele nos jornais locais. Vi que nunca se casou, que os negócios prosperaram, mas que ele parecia vazio, quis voltar 1000 vezes, contar a verdade, mas tinha medo. Medo de quê? De que fosse tarde demais, de que você o odiasse por ter crescido sem pai, de que ele me odiasse por ter mentido, e principalmente, medo de que a família dele ainda tivesse poder suficiente para nos fazer mal. Larissa segurou as mãos da mãe com mais força, finalmente compreendendo o peso que Marina carregara sozinha durante décadas. Onde você foi quando saiu da cidade? Para Governador Valadares, onde uma prima da minha mãe morava. Fiquei lá até você nascer. Depois nos mudamos para aqui quando você tinha 2 anos. Achei que São José do Vale era pequeno demais, que Rodrigo poderia nos encontrar, mas também era longe o suficiente da família dele. E a carta que você deixou? Dona Conceição ditou cada palavra. Disse que se eu escrevesse algo diferente, o acordo estaria cancelado. As peças do quebra-cabeças finalmente se encaixavam, formando um quadro devastador de manipulação e chantagem. Larissa compreendia agora por que sua mãe sempre ficava triste quando o assunto era seu pai. Não era vergonha ou mágoa, era culpa e saudade. Ele está aqui embaixo, mãe. Rodrigo está aqui embaixo esperando para falar com você. Marina se endireitou na cama com uma força que parecia vir de lugar nenhum. Ele está aqui, no hospital. Ele nunca parou de te amar, mãe. E agora sabe que tem uma filha. Marina fechou os olhos. Lágrimas de alívio e terror misturadas escorrendo por seu rosto. Meu Deus, Larissa, depois de tanto tempo. Será que ele pode me perdoar? Rodrigo dirigia pelas ruas de São José do Vale como um homem possuído, as revelações de Marina ecoando em sua mente como trovões distantes. A conversa no hospital havia durado menos de 1 hora, mas fora suficiente para despedaçar 24 anos de certezas equivocadas. Marina não o havia abandonado por desamor. Havia sido expulsa, chantageada, forçada a escolher entre ele e a segurança de sua filha. Sua filha, a cada vez que pensava nessas palavras, sentia uma mistura devastadora de alegria e fúria. Alegria por descobrir que tinha uma filha, que Marina sempre o amara, que não havia sido rejeitado.
Fúria ao compreender que sua própria família havia orquestrado a separação mais cruel de sua vida, o BMW derrapou ligeiramente na entrada da propriedade onde sua mãe morava há 15 anos. Uma casa menor, mas ainda luxuosa nos arredores da cidade. Dona Conceição Almeida, aos 78 anos, vivia ali com 2 enfermeiras em tempo integral, desde que um derrame a deixara parcialmente paralisada. Rodrigo sempre a visitava religiosamente todos os domingos. Cumprindo o dever filial, mesmo nos momentos em que a amargura dela se tornava insuportável, hoje seria diferente. Hoje ele não estava ali como o filho obediente, mas como um homem que finalmente descobrira a verdade sobre sua vida destruída. Encontrou-a no Jardim dos Fundos, em sua cadeira de rodas, observando as rosas que insistia em cultivar, apesar das limitações físicas. Aos 78 anos, Dona Conceição ainda mantinha uma postura altiva, os cabelos brancos sempre impecavelmente penteados, as roupas caras escolhidas com cuidado. Mesmo debilitada pelo derrame, ela irradiava a autoridade que exercera sobre a família durante décadas. "Rodrigo, que surpresa", disse ela, virando a cadeira para encará-lo. "Não é domingo." Ele se aproximou devagar, estudando o rosto da mãe com olhos que pareciam vê-la pela primeira vez. Quantos segredos aquela mulher guardava. Quantas vidas ela havia manipulado ao longo dos anos, em nome dos interesses da família. "Mãe, preciso que você me conte uma história", disse ele, puxando uma cadeira do jardim e se sentando na frente dela. Uma história sobre uma moça chamada Marina Santos. O efeito foi imediato e devastador. Dona Conceição empalideceu. Suas mãos tremularam ligeiramente. E por um momento, pareceu muito mais velha e frágil do que costumava aparentar. "Não sei do que você está falando", murmurou, mas sua voz carecia da firmeza habitual. "Não minta para mim", disse Rodrigo com uma frieza que nunca havia usado com ela antes. "Eu acabei de conversar com Marina. Ela me contou tudo." "Marina", sussurrou Dona Conceição, como se o nome fosse uma maldição. Você a encontrou." "Não, ela me encontrou. Ou melhor, nossa filha me encontrou." As palavras atingiram Dona Conceição como tiros certeiros. Ela fechou os olhos, e quando os abriu novamente, estavam marejados de lágrimas que Rodrigo nunca a vira derramar. "Rodrigo, meu filho, nossa filha tem 23 anos, mãe. 23 anos que foram roubados de mim. 23 anos durante os quais eu me torturei, achando que Marina me havia rejeitado, que eu não fora bom o suficiente, que nosso amor havia sido uma ilusão." Dona Conceição tentou estender a mão para tocar o rosto do filho, mas ele se afastou. "Me conta a verdade, toda a verdade, desde o começo." Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para confessar crimes que carregara na consciência por décadas. "Nós sabíamos do relacionamento de vocês desde o início", admitiu com voz quebrada. "Contratamos pessoas para vigiar você quando percebemos que estava agindo de forma estranha, inventando desculpas para sair de casa. Vocês me espionaram, queríamos proteger você. Você era jovem, influenciável. Achamos que fosse apenas uma paixoneta passageira, algo que esqueceria assim que voltasse à realidade." Rodrigo riu amargamente. "Realidade. Era assim que vocês chamavam sua vida vazia e controlada." "Não era vazia", protestou Dona Conceição. "Era uma vida com propósito, com responsabilidades. Você tinha um futuro brilhante pela frente, oportunidades que aquela menina jamais poderia oferecer. Aquela menina tinha nome, Marina, e ela me ofereceu mais felicidade em 6 meses do que vocês me deram em 22 anos." Dona Conceição começou a chorar silenciosamente, mas Rodrigo não sentiu nenhuma compaixão. Havia chegado a hora de todas as verdades virem à tona. Quando descobriram que ela estava grávida, em janeiro, contratamos um detetive para investigar a família dela. Descobrimos que ela havia faltado no trabalho por causa de enjoos, que havia procurado uma parteira no bairro, e decidiram destruir nossa felicidade. Decidiram salvar o futuro da família. Explodiu Dona Conceição, recuperando momentaneamente sua autoridade. "Você acha que eu fiz aquilo por maldade? Eu fiz para proteger você, para proteger nosso nome, nossa linhagem." "Linhagem", repetiu Rodrigo incrédulo. "Que linhagem, mãe? Somos comerciantes prósperos, não nobreza."
Nosso dinheiro veio do trabalho, não de sangue azul. Você não entende porque nunca passou necessidade, respondeu ela, tentando se justificar. Eu cresci pobre, Rodrigo, muito pobre. Casei com seu pai quando ele ainda estava começando. Lutei ao lado dele para construir tudo que temos. Não ia permitir que você jogasse isso fora por uma paixão. E qual foi o plano de vocês? Dona Conceição hesitou, claramente relutante em revelar os detalhes sórdidos de sua manipulação. Seu pai conhecia gente influente na cidade, o prefeito, o delegado, pessoas importantes. Fizemos Marina entender que seria melhor para todos se ela desaparecesse. Como? Oferecemos dinheiro, admitiu ela, a voz cada vez mais baixa. Dinheiro suficiente para ela criar a criança longe daqui, sem nunca precisar trabalhar. Em troca do quê? Do silêncio e da promessa de que nunca tentaria entrar em contato com você. Rodrigo sentiu náusea ao imaginar Marina, jovem e grávida, sendo intimidada por seus pais, e se ela recusasse, ameaçamos processar a família dela por difamação, por tentar se aproveitar de você financeiramente. Disse para ela que faríamos com que a mãe perdesse o emprego na prefeitura, que nenhum membro da família conseguiria trabalho na cidade. Vocês chantagearam uma garota grávida. Nós protegemos nosso filho, gritou Dona Conceição, tentando se justificar. E deu certo, você se formou. Assumiu os negócios, construiu um império vazio, replicou Rodrigo com amargura. Uma vida sem amor, sem família, sem propósito real. Você poderia ter se casado com qualquer mulher da sociedade, ter filhos legítimos, interrompeu ele, levantando-se bruscamente. Minha filha é legítima. Ela é o resultado do único amor verdadeiro que já senti na vida. Dona Conceição percebeu que havia ido longe demais. Tentou mudar o tom, apelar para a compaixão do filho. Rodrigo, por favor, eu sou uma mulher velha e doente. Fiz o que achei melhor na época. E a carta, quem escreveu aquela carta cruel dizendo que Marina não me amava? Eu ditei, confessou ela, as palavras saindo como sussurros. Marina chorou durante toda a escrita, implorou para que encontrássemos outra solução, mas eu disse que era aquilo ou nada. Durante 24 anos. Eu acreditei que não fui amado. Durante 24 anos, Marina viveu sabendo que me amava, mas não podia ficar comigo. Durante 23 anos, minha filha cresceu sem pai. Rodrigo caminhou até a beira do jardim, tentando controlar a raiva que ameaçava transbordá-lo. Vocês pagaram para ela manter silêncio durante todos esses anos. Todo mês, confirmou Dona Conceição. Uma quantia suficiente para que ela e a menina vivessem com dignidade, mas não o bastante para que chamassem atenção. E ela aceitou. No início, ela devolveu o dinheiro, mas quando a criança nasceu e ela viu as dificuldades, acabou aceitando. Dizia que era pelo bem da filha. Rodrigo se virou para encarar a mãe novamente, e ela se assustou com a frieza em seus olhos. Marina está morrendo, mãe. Câncer. Ela vai morrer sem ter vivido a vida que merecia, sem ter tido o amor que merecia, por causa da sua ganância e preconceito. Dona Conceição desabou completamente em lágrimas. Eu sei, soluçou. Eu soube quando parei de enviar o dinheiro há 2 meses. Contratei alguém para investigar, descobri sobre a doença. Desde então não consigo dormir, não consigo comer. 2 meses. Você sabia há 2 meses que ela estava morrendo e não me disse nada. Eu queria contar, gritou ela desesperadamente. Mas como? Como explicar 24 anos de mentiras? Como admitir que destruí sua vida? Rodrigo olhou para a mulher que o criara, que moldara sua personalidade e suas escolhas durante décadas, e sentiu apenas pena. Pena e uma tristeza profunda pelo tempo perdido, pelas vidas despedaçadas, pelo amor que quase foi destruído para sempre. Você conseguiu, mãe, disse ele finalmente. Você protegeu o nome da família, mas ao fazer isso, matou tudo o que havia de humano em mim. O corredor do hospital nunca parecera tão longo para Rodrigo. Cada passo em direção ao quarto, 215 era uma eternidade. 24 anos de saudade concentrados numa caminhada que durava apenas alguns minutos. Nas mãos, carregava um buquê de rosas vermelhas.
as mesmas que costumava comprar na floricultura apenas para ter uma desculpa para vê-la. Larissa o esperava na porta do quarto, os olhos vermelhos de tanto chorar após presenciar a confissão devastadora da avó. Ela havia permanecido na casa de Dona Conceição após Rodrigo sair, ouvindo os lamentos da mulher que finalmente compreendera a magnitude de sua própria crueldade. Ela está esperando, sussurrou Larissa, tocando o braço dele suavemente. Está nervosa, mas quer muito vê-lo. Rodrigo assentiu, tentando encontrar coragem para enfrentar o que o aguardava do outro lado daquela porta. Como se comportar diante da mulher que amara mais que a própria vida? Como olhar para ela sabendo que ambos haviam sido vítimas de uma mentira devastadora? Como recuperar 24 anos perdidos quando talvez restassem apenas algumas semanas? Vou entrar com você, ofereceu Larissa, mas ele balançou a cabeça. Obrigado, mas alguns momentos precisam ser vividos a sós. Ele respirou fundo e empurrou a porta devagar. O quarto estava silencioso. Apenas o som abafado do movimento no corredor e a respiração irregular de Marina ecoando no ambiente pequeno e claustrofóbico. As outras pacientes haviam sido transferidas temporariamente para dar-lhes privacidade, um favor que Rodrigo conseguira com uma generosa doação ao hospital. Marina estava sentada na cama, apoiada em travesseiros, usando uma camisola hospitalar que a fazia parecer ainda mais frágil. O câncer havia roubado muito de sua beleza física. Os cabelos castanhos que ele tanto amara agora eram escassos e grisalhos. O rosto, outrora redondo, estava cavado pela doença. O corpo que conhecera estava consumido pela enfermidade. Mas os olhos amendoados, permaneciam exatamente como ele se lembrava, cheios da mesma doçura e inteligência que o haviam cativado décadas atrás. Quando ela o viu parado na porta, Marina levou as mãos ao rosto, como se tentasse esconder a devastação que a doença causara em sua aparência. Não faça isso, disse ele suavemente, aproximando-se devagar. Você ainda é a mulher mais linda que já vi. Marina começou a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas cavadas. Rodrigo, depois de tanto tempo, eu pensei que nunca mais. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama, colocando as rosas sobre a mesinha de cabeceira. Por um momento, apenas se olharam, tentando reconciliar as imagens que guardavam na memória com a realidade devastadora do presente. Você está tão diferente, murmurou Marina, estendendo uma mão trêmula para tocar o rosto dele. Mais maduro, mais triste. Rodrigo segurou a mão dela entre as suas, sentindo como estava fria e frágil. 24 anos têm esse efeito nas pessoas, respondeu com um sorriso melancólico. Principalmente quando são 24 anos vividos em vão. Não diga isso. Você construiu um império. Realizou seus sonhos. Sonhos. Interrompeu ele suavemente. Meus únicos sonhos verdadeiros envolviam você. O resto foi apenas uma forma de preencher o vazio que você deixou. Marina fechou os olhos, tentando controlar a emoção. Eu queria tanto ter voltado. Quantas vezes me imaginei aparecendo na sua porta, contando tudo, pedindo perdão. Por que não fez? Medo, admitiu ela simplesmente. Medo de que você me odiasse por ter mentido. Medo de que fosse tarde demais. Medo de que sua mãe cumprisse as ameaças e fizesse mal a Larissa. Rodrigo acariciou o rosto dela com infinita ternura. Eu jamais poderia odiá-la durante todos esses anos, mesmo acreditando que você havia me rejeitado. Eu nunca consegui parar de amar você. Você deveria ter seguido em frente, ter se casado, ter tido filhos. Como poderia? Você levou minha alma quando partiu? Tentei, Marina. Deus sabe como tentei. Saí com outras mulheres. Permiti que minha mãe me apresentasse às candidatas apropriadas. Mas sempre que olhava para elas, via apenas você. Marina soluçou mais forte, e ele se inclinou para abraçá-la. Ela se aninhou contra seu peito, e por um momento mágico, foi como se os anos não tivessem passado, como se fossem novamente os jovens apaixonados que se encontravam secretamente no parque. Me perdoa, sussurrou ela contra seu ombro. Me perdoa por ter acreditado neles, por ter sido covarde, por ter privado você de conhecer nossa filha. Não há nada a perdoar, respondeu ele, beijando o topo de sua cabeça. Você foi corajosa,
Protegeu nossa filha da única forma que podia. Fez o que qualquer mãe faria. Eles ficaram assim por longos minutos, simplesmente se abraçando, tentando recuperar um pouco do tempo perdido através do contato físico. Quando finalmente se separaram, Marina tinha uma expressão mais serena no rosto. "Me conta sobre Larissa", pediu ela. "O que você achou da nossa menina?" O sorriso que tomou conta do rosto de Rodrigo foi genuíno e cheio de orgulho paternal. "Ela é incrível, forte, determinada, corajosa, exatamente como a mãe. Quando a vi pela primeira vez, foi como se você tivesse entrado na minha casa. Ela cresceu sendo responsável demais cedo. Sempre se preocupou comigo mais do que deveria. Isso vai mudar", disse Rodrigo com determinação. "Ela não vai mais precisar carregar esse peso sozinha. Não enquanto eu estiver vivo." Marina sorriu através das lágrimas. "Você vai ser um pai maravilhoso. Sei que vai. 23 anos atrasado, mas vou dar o meu melhor." Eles conversaram por horas sobre Larissa, sobre a vida que ela construíra com tanto esforço, sobre os sonhos que tivera que adiar por causa da doença da mãe. Rodrigo contou sobre seus negócios, sobre a vida vazia que levara, sobre como nunca conseguira encontrar propósito real em suas conquistas financeiras. "Sabe o que mais me arrependo?", disse Marina quando o sol começava a se pôr, através da pequena janela do quarto. "Não ter te dado a chance de escolher? Deveria ter contado sobre a gravidez, ter deixado você decidir se valeria a pena enfrentar sua família. E eu teria escolhido você", respondeu ele sem hesitação. "Sempre teria escolhido você. Dinheiro, posição social, aprovação familiar. Nada disso vale um segundo do que vivemos juntos. Mesmo sabendo que talvez tivéssemos perdido tudo. Prefiro ser pobre e feliz ao seu lado do que rico e vazio sem você." Marina tocou o rosto dele novamente, memorizando cada traço. "Ainda temos tempo", disse ela suavemente. "Não muito, mas ainda temos tempo." "Quanto tempo?", perguntou Rodrigo, embora tivesse medo da resposta. Os médicos disseram algumas semanas, talvez um mês. O câncer se espalhou muito. Rodrigo sentiu o mundo desmoronar novamente. Acabara de reencontrar o amor de sua vida apenas para descobrir que o perderia novamente, desta vez para sempre. "Então vamos aproveitar cada segundo", disse ele, determinação férrea na voz. "Vou transferir você para o melhor hospital privado do estado, contratar os melhores oncologistas." "Rodrigo, não", interrompeu Marina gentilmente. "O câncer está muito avançado. Gastar dinheiro em tratamentos que não vão funcionar é desperdício. Então, o que você quer?" Marina sorriu. E pela primeira vez em anos, foi um sorriso completamente feliz. "Quero viver de verdade. Quero passar meus últimos dias sabendo que sou amada, que nossa filha tem um pai, que nossa história teve sentido. Vai ter sentido", prometeu Rodrigo, beijando sua testa. "Vou cuidar de você, vou cuidar da Larissa, vou fazer com que cada dia que nos resta seja perfeito." "Nossos 15 dias de família", sussurrou Marina. "Nossos 15 dias de família", confirmou ele, sabendo que seriam os mais importantes de sua vida. Na manhã seguinte, a vida de Larissa mudou de forma irreconhecível. Rodrigo chegou ao hospital antes das 7 da manhã, com uma equipe de médicos particulares, enfermeiras especializadas e administradores hospitalares. Em questão de horas, Marina foi transferida para uma suíte privada no Hospital São Rafael, o mais moderno da região, onde uma ala inteira foi reservada para garantir sua privacidade e conforto. "Isso é loucura", murmurou Larissa, observando a movimentação de profissionais arrumando equipamentos de última geração no quarto luxuoso. "Deve estar custando uma fortuna. Dinheiro é a única coisa que tenho em abundância", respondeu Rodrigo, ajustando as almofadas atrás de Marina. "E agora finalmente sei para que serve." Marina estava visivelmente emocionada com o cuidado. O quarto parecia mais um apartamento de hotel 5 estrelas que um ambiente hospitalar. Móveis de madeira nobre, janelas amplas com vista para os jardins, uma sala de estar anexa onde a família poderia ficar confortavelmente. Mais importante que o luxo era a equipe médica, 5 especialistas trabalhando em conjunto para garantir que seus últimos dias fossem os mais confortáveis possíveis. "Não é para curar", explicou Rodrigo quando Larissa questionou sobre tantos médicos. "É para garantir que ela não sinta dor, que tenha qualidade de vida pelo tempo que nos resta, nos primeiros dias." Houve uma estranheza natural.
23 anos de separação não se recuperam facilmente, e os três precisaram reaprender como ser uma família. Larissa, acostumada a ser a única responsável pela mãe, inicialmente resistiu à presença constante de Rodrigo. Ele, por sua vez, lutava contra a culpa de ter perdido tantos momentos importantes na vida da filha. "Você não precisa se esforçar tanto", disse Marina para Rodrigo na terceira noite. Quando ele chegou ao hospital carregando presentes, livros para Larissa, flores frescas, comida especial de um restaurante famoso, "Nós já te amamos." Foi Marina quem mediou a relação entre pai e filha, contando histórias da infância de Larissa, mostrando fotos que guardara cuidadosamente ao longo dos anos, revelando sonhos e medos que a menina havia compartilhado. Rodrigo absorvia cada informação como um homem sedento, tentando compensar décadas de ausência através dos relatos amorosos da mãe. "Ela sempre foi teimosa", contava Marina, sorrindo ao lembrar da filha pequena. "Quando tinha 5 anos, decidiu que queria ser médica para me curar de qualquer doença. Passava horas brincando de hospital, sempre sendo a doutora que salvava todo mundo." "E por que não seguiu a medicina?" perguntou Rodrigo, olhando para Larissa com orgulho paternal. "Não tínhamos dinheiro para a faculdade", respondeu Larissa simplesmente. "E depois que a mãe ficou doente, isso vai mudar", interrompeu Rodrigo com firmeza. "Quando tudo isso passar, você vai estudar o que quiser, onde quiser." Larissa ficou em silêncio. Ainda processando a ideia de ter opções que nunca existiram antes, as manhãs se tornaram rituais sagrados. Rodrigo chegava sempre às 7 em ponto com café fresco e pães da melhor padaria da cidade. Os três tomavam café juntos enquanto Marina contava histórias do passado. Algumas engraçadas, outras emocionantes, todas cheias do amor que permeara a criação de Larissa. "Lembra quando você tinha 10 anos e decidiu que ia ganhar dinheiro vendendo limonada?" contava Marina, os olhos brilhando com a lembrança. "Ficou uma semana inteira na esquina, no sol quente, determinada a ajudar com as contas de casa. Vendi apenas 3 copos", lembrou Larissa rindo. "E ainda dei prejuízo porque tomei metade da mercadoria." Rodrigo ouvia essas histórias com o coração apertado, imaginando como teria sido participar desses momentos. Como teria sido estar presente para cada conquista, cada desafio, cada alegria de sua filha. As tardes eram dedicadas a atividades que Marina sempre sonhara fazer. Rodrigo trouxe um projetor para o quarto e passaram horas assistindo a filmes que ela nunca tivera a oportunidade de ver. Contratou um chefe particular que preparava pratos especiais, comidas que Marina mencionava ter curiosidade de experimentar, receitas de lugares que sonhara visitar. Sempre quis conhecer o mar, confessou Marina numa tarde chuvosa, observando as gotas escorrer pela janela. No dia seguinte, Rodrigo chegou com um aquário gigantesco, cheio de peixes tropicais coloridos, e o som de ondas tocando suavemente no sistema de som do quarto. "Não é o mesmo que a praia", disse ele, ligeiramente constrangido pelo gesto extravagante. "Mas é perfeito", sussurrou Marina, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. As noites eram os momentos mais íntimos. Depois que as enfermeiras faziam seus rounds finais, os três ficavam conversando sobre tudo e nada. Rodrigo contava sobre seus negócios, mas também sobre a solidão que o consumira ao longo dos anos. Larissa falava sobre seus sonhos adiados, suas esperanças para o futuro. Marina compartilhava memórias que guardara por décadas, segredos que nunca contara para ninguém. "Eu costumava escrever cartas para você", revelou Marina para Rodrigo numa dessas noites. "Cartas que nunca enviei", contava sobre a Larissa, sobre como ela estava crescendo, sobre quanto eu sentia sua falta. "Onde estão essas cartas?" "Em casa, numa caixa embaixo da cama. Nunca tive coragem de jogar fora." No dia seguinte, Rodrigo e Larissa foram buscar as cartas. Encontraram dezenas delas, escritas ao longo de 23 anos, documentando cada marco importante na vida de Larissa. O primeiro dente, os primeiros passos, o primeiro dia de escola, as notas boas, as decepções, os sonhos. Quando leram as cartas juntos no hospital, todos choraram. Eram cartas de uma mulher apaixonada escrevendo para o homem que nunca esquecera. Cartas de uma mãe querendo compartilhar a alegria de criar uma filha com o pai que fora roubado dela. Em cada aniversário da Larissa,
Eu escrevi uma carta especial, explicou Marina com voz embargada. Contava como ela estava, do que gostava, como estava se parecendo cada vez mais com você. Era verdade. Conforme Larissa crescera, os traços de Rodrigo se tornaram mais evidentes. Não apenas fisicamente, mas na personalidade, a determinação, a teimosia quando acreditava em algo, o jeito de inclinar a cabeça quando pensava profundamente. Ela é nossa obra de arte, disse Rodrigo numa noite, observando Larissa dormir na poltrona ao lado da cama de Marina. O melhor de nós dois. E ela vai continuar nossa história quando eu partir, respondeu Marina suavemente. Eles não falavam abertamente sobre a morte, mas todos sabiam que ela se aproximava. Marina estava ficando mais fraca a cada dia, dormindo mais, comendo menos, mas sua expressão era de paz profunda, como se finalmente tivesse encontrado o lugar onde sempre pertencera. Vocês dois vão ficar bem, disse ela numa manhã quando estava particularmente frágil. Vocês têm um ao outro agora. Não fale assim, pediu Larissa segurando a mão da mãe. Preciso falar, insistiu Marina. Preciso saber que vocês vão cuidar um do outro, que vão construir a família que foi roubada de nós. Prometo, disse Rodrigo solenemente. Prometo que vou amar e proteger nossa filha como você fez todos esses anos. E prometo que vou dar uma chance a ele, acrescentou Larissa, finalmente conseguindo chamar Rodrigo de pai sem hesitação. Prometo que vamos ser uma família. Marina sorriu, um sorriso de contentamento absoluto. Então minha vida teve sentido. Então valeu a pena tudo o que passamos. Nos últimos 3 dias, Marina raramente acordava, mas quando o fazia, sempre encontrava Rodrigo e Larissa ao seu lado. Eles se revezavam lendo para ela, cantando canções que ela gostava, simplesmente segurando suas mãos e sussurrando palavras de amor. Na penúltima noite, ela acordou uma última vez com clareza total. Obrigada, sussurrou, olhando para os dois. Obrigada por me darem os 15 dias mais felizes da minha vida. Obrigado por nos ter trazido de volta, respondeu Rodrigo beijando sua testa. Te amo, mãe, sussurrou Larissa. Amo vocês dois, para sempre. Marina Santos morreu numa madrugada de novembro, quando as primeiras luzes do amanhecer pintavam o céu de São José do Vale com tons suaves de rosa e dourado. Ela partiu em paz, como havia desejado, segurando as mãos de Rodrigo e Larissa, rodeada pelo amor que lhe fora negado durante 24 anos, mas que preenchera completamente seus últimos 15 dias. Rodrigo estava adormecido na poltrona ao lado da cama, quando sentiu a mudança sutil na respiração de Marina. Seus olhos se abriram imediatamente, aquela intuição misteriosa que desenvolve quem passou dias velando alguém querido. Larissa também despertou no mesmo instante, como se um fio invisível conectasse os três naquele momento supremo. Marina, sussurrou Rodrigo, apertando gentilmente a mão dela. Ela abriu os olhos pela última vez. Um sorriso sereno nos lábios ressecados, não disse nada. Não havia mais necessidade de palavras. Seus olhos passaram de Rodrigo para Larissa, e neles havia apenas gratidão, apenas amor, apenas a paz de quem cumpriu sua missão na terra. Mãe, murmurou Larissa, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Marina apertou levemente as mãos dos dois. Um aperto fraco, mas significativo, como se estivesse passando um bastão. Transferindo a responsabilidade de cuidar um do outro, seus olhos se fecharam suavemente e sua respiração foi diminuindo até cessar completamente, como uma música que vai baixando o volume até o silêncio. Por longos minutos, pai e filha permaneceram imóveis, ainda segurando as mãos de Marina, como se pudessem mantê-la ali através do toque. O quarto estava banhado pela luz dourada do amanhecer, e havia uma quietude sagrada no ar, como se toda a natureza respeitasse aquele momento de passagem. Ela não está mais sofrendo, disse Rodrigo finalmente, sua voz rouca de emoção. Larissa assentiu, incapaz de falar, mesmo sabendo que este momento chegaria. Mesmo tendo se preparado mentalmente, a realidade da perda era devastadora. Marina havia sido sua única família por 23 anos, sua âncora no mundo, sua fonte de força e coragem. Os procedimentos que se seguiram foram uma mistura de protocolo hospitalar e cuidado excepcional. A equipe médica que Rodrigo contratara tratou Marina com reverência,
compreendendo que não estavam lidando apenas com mais uma paciente, mas com uma mulher que havia reunido uma família e dado sentido a vidas que estavam perdidas. Dr. Marcelo Santos, o oncologista principal, aproximou-se de Rodrigo e Larissa com expressão respeitosa. "Sinto muito pela perda de vocês", disse sinceramente. Dona Marina enfrentou a doença com uma dignidade que raramente vejo, e nos últimos dias era visível como ela estava em paz. "Ela estava feliz", confirmou Larissa, limpando as lágrimas. Pela primeira vez em anos, ela estava realmente feliz. As providências para o funeral começaram imediatamente. Rodrigo, ainda atordoado pela dor, assumiu todas as responsabilidades práticas, determinado a dar a Marina a despedida que ela merecia. Nada seria simples demais ou modesto demais. Ela havia sacrificado sua vida inteira por amor, e ele faria questão de que sua partida fosse celebrada com toda a dignidade possível. A notícia da morte de Marina e da descoberta da paternidade de Rodrigo se espalhou por São José do Vale como fogo em palha seca. Era uma história que tinha todos os elementos que uma cidade pequena adora: amor secreto, separação forçada, reencontro dramático e morte trágica. Nas padarias, mercearias e praças. Não se falava de outra coisa. "Sempre soube que havia algo estranho naquela história", comentava a Dona Mercedes, a antiga proprietária da floricultura onde Marina trabalhara. A menina era apaixonada pelo Rodrigo. Qualquer um via. Nunca acreditei que ela teria simplesmente ido embora. E a família Almeida, será que sabiam? Especulavam os vizinhos. A verdade logo veio à tona. Em uma cidade pequena, segredos não duram para sempre. E a confissão de Dona Conceição, para algumas amigas próximas, rapidamente se transformou em conhecimento público. A matriarca da família Almeida, que durante décadas fora respeitada e temida por sua influência, agora era vista com uma mistura de desprezo e pena. Como pode uma mãe destruir a felicidade do próprio filho? Questionavam as pessoas na rua. O velório foi realizado na Igreja do Sagrado Coração, a mesma onde Marina havia sonhado se casar com Rodrigo 25 anos antes. Rodrigo fez questão de que fosse uma cerimônia linda e digna. Caixão de mogno com detalhes dourados, flores por toda a igreja, música suave tocada por um quarteto de cordas. Larissa ficou surpresa com a quantidade de pessoas que apareceram para se despedir da mãe, conhecidos do bairro, colegas da floricultura, vizinhos antigos, pessoas que Marina havia tocado ao longo dos anos com sua gentileza silenciosa. Muitos compartilhavam histórias que Larissa não conhecia, como Marina ajudara discretamente famílias necessitadas, como sempre tinha uma palavra carinhosa para quem estava passando dificuldades. "Sua mãe era um anjo", disse Dona Teresa, uma vizinha idosa. "Quando meu marido morreu, ela aparecia na minha porta toda semana com uma sopa quentinha, dizendo que tinha feito demais e não queria desperdiçar." Rodrigo ouvia essas histórias com o coração apertado, descobrindo facetas da mulher que amava que nunca havia conhecido. Marina havia sido não apenas a jovem apaixonada de sua memória, mas uma mulher forte, generosa e corajosa que criara uma filha maravilhosa sozinha e ainda encontrara energia para cuidar de outros. Durante o velório, Dona Conceição chegou em sua cadeira de rodas. Empurrada por uma enfermeira, estava visivelmente abalada, o rosto marcado pela culpa e pelo remorso. Muitas pessoas na igreja a olharam com frieza, conhecendo agora o papel que ela havia desempenhado na tragédia familiar. Ela se aproximou do caixão com dificuldade, suas mãos trêmulas tocando gentilmente a madeira polida. "Me perdoa, Marina", sussurrou, sua voz quebrada pela emoção. "Me perdoa pelo que fiz com vocês." Rodrigo se aproximou da mãe, e por um momento, os presentes pensaram que haveria uma confrontação, mas ele apenas colocou a mão no ombro dela. "Ela já te perdoou, mãe", disse suavemente. Marina não guardava rancor de ninguém. Dona Conceição desabou em lágrimas, e Rodrigo a ajudou a se afastar do caixão. Era uma cena que tocou muitos corações. Filho perdoando a mãe que havia destruído sua felicidade, demonstrando a mesma generosidade de espírito que Marina sempre tivera. O enterro foi no cemitério municipal, num lote que Rodrigo comprara especialmente para Marina. Um local tranquilo, sombreado por árvores antigas, com vista para as montanhas que cercam São José do Vale.
Ele fez questão de que o túmulo fosse simples, mas elegante, com uma lápide de mármore branco onde mandou gravar: Marina Santos, amada mãe, eterno amor, exemplo de coragem. Durante a cerimônia no cemitério, Larissa finalmente encontrou forças para falar. Minha mãe passou a vida inteira se sacrificando pelos outros, disse ela, a voz embargada, mas firme. Sacrificou seu amor para me proteger. Sacrificou seus sonhos para me dar um futuro melhor. Hoje eu entendo que ela não perdeu nada. Ela ganhou. Ganhou a certeza de que o amor dela foi correspondido. Ganhou uma família reunida. Ganhou a paz de saber que sua filha nunca mais estará sozinha. Rodrigo não conseguiu falar durante a cerimônia. As palavras pareciam pequenas demais para expressar a magnitude de sua perda e de sua gratidão. Marina havia lhe devolvido não apenas o amor, mas também um propósito, uma família, uma razão para continuar vivendo. Após o enterro, pai e filha voltaram para casa juntos. Não para a casa simples onde Larissa crescera, mas para a mansão no alto da colina, que agora seria o lar de ambos. Era estranho e reconfortante ao mesmo tempo. Saber que nunca mais estariam sozinhos. Ela estaria feliz em nos ver juntos, disse Larissa naquela noite, sentada na sala onde tudo havia começado, olhando para a fotografia de Marina que agora ocupava um lugar de honra sobre a lareira. Ela conseguiu o que queria, concordou Rodrigo. Nos deu uma família. Do lado de fora, a cidade de São José do Vale dormia sob um céu estrelado. E em algum lugar além das estrelas, Marina Santos finalmente descansava, sabendo que sua história de amor havia encontrado seu verdadeiro final, não na separação e na dor, mas na união e na continuidade através de sua filha. 3 dias após o funeral de Marina, Dona Conceição Almeida começou a definhar de uma forma que alarmou até mesmo suas enfermeiras mais experientes. A mulher que durante décadas governara a família com punho de ferro, agora passava as noites em claro, recusando-se a comer, murmurando pedidos de perdão para as paredes vazias de seu quarto. Ela não está bem. Senhor Rodrigo, informou a enfermeira Beatriz durante uma ligação matinal. Desde o enterro ela não consegue dormir. Quando cochila, acorda gritando. E ontem à noite a encontrei tentando sair da cama sozinha, dizendo que precisava ir ao cemitério pedir perdão a Marina. Rodrigo suspirou, observando Larissa preparar o café na cozinha da mansão. Os últimos dias haviam sido estranhos para ambos, aprendendo a viver juntos, estabelecendo uma rotina que nunca tiveram a chance de desenvolver naturalmente. Larissa ainda chamava o quarto de hóspedes de meu quarto temporário, como se não conseguisse aceitar completamente que aquela casa luxuosa agora era seu lar. Vou passar aí hoje à tarde, prometeu Rodrigo ao telefone. Mantenham ela medicada se necessário. O que foi? Perguntou Larissa, percebendo a preocupação na voz dele. Vovó Conceição está mal, respondeu ele, ainda estranhando como a palavra vovó soava natural vinda de Larissa. A culpa está consumindo ela. Larissa ficou em silêncio por um momento, mexendo o café pensativamente durante o funeral. Havia observado a reação da avó paterna, uma mulher que conhecera apenas através das histórias de manipulação e chantagem, mas que agora via como uma pessoa frágil e atormentada. Posso ir com você? Perguntou suavemente. Rodrigo a olhou surpreso. Você tem certeza, não se sente obrigada? Não é obrigação, interrompeu Larissa. É, curiosidade. Talvez ela é minha avó. Afinal, e pelo que minha mãe dizia, pessoas que carregam tanto peso na consciência podem morrer de tristeza. À tarde, dirigiram juntos até a casa de Dona Conceição. Era a primeira vez que Larissa entrava na propriedade onde sua avó morava. Uma construção menor que a mansão principal, mas ainda impressionante para os padrões da cidade. Jardins bem cuidados cercavam a casa branca de 2 andares, com varandas coloniais que lembravam as fazendas antigas da região. Encontraram Dona Conceição na sala de estar, encolhida em sua cadeira de rodas como um pássaro ferido. Aos 78 anos, ela sempre fora uma mulher imponente, mas agora parecia ter encolhido, como se a culpa tivesse literalmente consumido sua substância física. Seus cabelos brancos, sempre impecavelmente arrumados, estavam desalinhados, e suas roupas caras pareciam grandes demais em seu corpo diminuído. Rodrigo, disse ela com voz fraca quando os viu entrar. Eu não esperava. Mãe,
Esta é Larissa, sua neta. Dona Conceição olhou para a jovem com uma mistura de fascínio e terror, como se estivesse vendo um fantasma. Os traços de Marina eram inconfundíveis no rosto de Larissa, mas havia também características da família Almeida. O formato dos olhos, a linha do maxilar, pequenos detalhes que confirmavam a herança genética. Você é igualzinha a ela, sussurrou, lágrimas imediatas brotando em seus olhos. E também tem os olhos do seu pai quando era jovem. Larissa se aproximou devagar, sem hostilidade, mas também sem calor excessivo. Era uma situação estranha para ela. Estar diante da mulher que havia orquestrado a separação de seus pais, mas que também era sua única avó viva. A enfermeira Beatriz disse que a senhora não está se alimentando, comentou Rodrigo, puxando uma cadeira para sentar próximo à mãe. Como posso comer? Respondeu Dona Conceição, a voz carregada de desespero. Como posso dormir, respirar, viver, sabendo o que fiz? Destruí a vida do meu próprio filho, separei uma família, fiz uma menina crescer sem pai. Senhora Conceição, começou Larissa hesitante. Me chama de vovó, interrompeu a idosa, estendendo uma mão trêmula. Por favor, sei que não mereço, mas é tudo que me resta. Larissa pegou a mão da avó, sentindo como estava fria e frágil. Era difícil conciliar a imagem da mulher poderosa e manipuladora das histórias com esta senhora quebrantada que tinha diante de si. Vovó, disse experimentalmente, por que vocês fizeram aquilo com minha mãe? Dona Conceição fechou os olhos, como se a pergunta causasse dor física. Medo, admitiu simplesmente. Medo de perder o controle. Medo de que meu filho escolhesse o amor em vez da segurança financeira. Eu cresci pobre, menina, muito pobre. Passei fome quando criança, usei roupas remendadas. Vi minha mãe chorar porque não tinha dinheiro para remédios quando meu pai ficou doente. Ela abriu os olhos e olhou diretamente para Larissa. Quando casei com seu avô e ele começou a prosperar, jurei que meus filhos nunca passariam por isso, que sempre teriam segurança, posição social, respeito. Não entendia na época que estava confundindo segurança com felicidade. Mas minha mãe não era uma ameaça a isso, argumentou Larissa. Ela era uma boa pessoa. Era, concordou Dona Conceição, soluçando. Eu sabia que era durante os meses que investigamos vocês. Descobri que Marina era trabalhadora, honesta, dedicada à família, mas ela era pobre, e na minha cabeça distorcida, isso significava que levaria meu filho para baixo. Rodrigo ouvia em silêncio, vendo sua mãe finalmente confrontar a magnitude de seus erros. Eu achava que estava protegendo você, continuou ela, olhando para o filho. Achava que você me agradeceria mais tarde, quando encontrasse uma esposa apropriada e tivesse filhos legítimos. Filhos legítimos, repetiu Larissa, uma pontada de dor na voz. Desculpa, minha netinha. Desculpa por usar essas palavras horríveis. Você é mais legítima que qualquer filho que eu poderia ter sonhado. É o resultado do amor verdadeiro. E eu fui cega demais para ver isso. Dona Conceição pediu para que a empurrassem até a janela, de onde podia ver os jardins que tanto amava. Durante longos minutos, ficaram em silêncio, apenas observando as flores que ela insistia em cultivar, mesmo com suas limitações físicas. Durante todos esses anos, disse ela finalmente, eu continuei mandando dinheiro para Marina não por bondade, mas por culpa. Cada mês que assinava aquele cheque, eu lembrava do que havia feito, mas era mais fácil pagar o silêncio dela do que admitir meu erro. Por que pararam de enviar o dinheiro há 2 meses? Perguntou Rodrigo. Porque descobri que ela estava doente. Mandei alguém investigar quando ela não depositou o cheque por 2 meses seguidos. Quando soube do câncer, do hospital público, das dificuldades, eu quis correr para você, contar tudo, implorar para que fosse buscá-la. Por que não fez? Covardia pura, admitiu ela. Medo de perder você para sempre. Preferis carregar o segredo e morrer com ele do que enfrentar a verdade. Larissa se levantou e foi até a janela. Observando um jardim de rosas que florescia apesar do outono avançado, minha mãe não guardava rancor da senhora, disse suavemente. Nos últimos dias, quando contamos para ela sobre nossa conversa aqui, ela disse que entendia seu medo,
Disse que uma mãe faz qualquer coisa para proteger os filhos, mesmo quando está errada. Dona Conceição começou a chorar copiosamente. Ela era a melhor pessoa que eu. Sempre foi. Por isso seu pai se apaixonou por ela. E por isso você cresceu tão bem apesar de tudo. A senhora quer se redimir? Perguntou Larissa de repente. Mais que tudo na vida. Mas como? Como se repara tanto estrago? Contando a verdade para toda a cidade. Admitindo publicamente o que fez, deixando que a história real de meus pais seja conhecida. Rodrigo olhou para a filha com surpresa e orgulho. Era uma proposta corajosa e justa. Você faria isso? Perguntou ele para a mãe. Faria, respondeu Dona Conceição sem hesitação. Faria qualquer coisa para honrar a memória de Marina e tentar reparar o mal que causei. Durante a semana seguinte, Dona Conceição ditou uma carta longa e detalhada para o jornal local. Confessando todo o esquema que havia arquitetado 24 anos antes, a carta causou comoção na cidade, mas também trouxe um alívio estranho para a matriarca dos Almeida. É a primeira vez em anos que durmo uma noite inteira, confessou ela para Rodrigo alguns dias depois da publicação. Mas o esforço emocional de confrontar décadas de culpa havia cobrado seu preço. Dona Conceição estava visivelmente mais fraca, como se finalmente admitir seus erros tivesse drenado suas últimas reservas de energia vital. Não tenho mais nada me prendendo aqui, disse ela numa tarde ensolarada, segurando a mão de Larissa. Agora que vocês estão juntos, que a verdade foi contada, posso descansar. Vovó, não fale assim, pediu Larissa, surpreendendo-se com o carinho genuíno que desenvolvera pela idosa. Não é tristeza, minha netinha, é alívio. Finalmente posso encontrar a paz. Dona Conceição Almeida morreu em seu sono numa manhã de dezembro, exatamente 3 semanas após a morte de Marina. A enfermeira a encontrou pela manhã com uma expressão serena no rosto, as mãos dobradas sobre o peito, como se finalmente tivesse encontrado a paz que buscara durante décadas. Sobre sua mesa de cabeceira, uma foto de Rodrigo criança e uma carta endereçada a Larissa. Suas últimas palavras para a neta que aprendera a amar nos poucos dias que tiveram juntas. É estranho, comentou Larissa, segurando a carta ainda lacrada, enquanto observava o corpo da avó sendo preparado para o funeral. 3 semanas atrás, eu nem sabia que ela existia, e agora sinto como se tivesse perdido alguém importante. Rodrigo assentiu. Compreendendo o sentimento, a morte da mãe havia sido libertadora em muitos aspectos. Liberou-a da culpa que a consumia, liberou-o do peso de carregar ressentimento, e, de certa forma, completou o ciclo de perdão que Marina havia iniciado com sua generosidade de espírito. A carta de Dona Conceição para Larissa era tocante em sua simplicidade. Minha querida neta, em tão pouco tempo, você me ensinou mais sobre amor e perdão do que aprendi em toda a minha vida. Você tem o coração generoso de sua mãe e a força de caráter de seu pai. Use a herança que deixo não apenas para sua educação e conforto, mas para ajudar outros que, como sua mãe, podem estar sofrendo injustiças silenciosas. Faça da mansão um lugar de amor, não de solidão como foi para mim. Com todo o meu amor e arrependimento, Vovó Conceição. O funeral da matriarca foi menor que o de Marina, mas ainda assim significativo. Dona Conceição havia sido uma figura importante na cidade por décadas. E mesmo aqueles que agora conheciam seus erros reconheciam sua coragem final em confessar a verdade. Rodrigo e Larissa caminharam juntos atrás do caixão, uma família finalmente unida pelos laços que a morte havia fortalecido em vez de quebrar. Ela está enterrada ao lado do meu avô, perguntou Larissa quando chegaram ao cemitério. Sim, era o desejo dela. E Marina está a poucos metros daqui, naquele lote ali, respondeu Rodrigo, apontando para o túmulo coberto de flores frescas que visitavam diariamente. Após o funeral, padre e filha voltaram para a mansão que agora pertencia inteiramente a eles. A propriedade parecia diferente sem a presença dominadora de Dona Conceição, mais leve, mais acolhedora, como se a própria casa pudesse respirar livremente pela primeira vez em décadas. O que vamos fazer com tudo isso? Perguntou Larissa, observando os cômodos luxuosos que ainda pareciam grandes demais para 2 pessoas. O que você quiser, respondeu Rodrigo simplesmente. Esta é sua casa agora tanto quanto minha. Nos dias que se seguiram, pai e filha começaram a estabelecer não apenas uma rotina,
mas uma verdadeira parceria. Rodrigo ensinou Larissa sobre os negócios da família, os hotéis, os investimentos, as responsabilidades que um dia seriam dela. Ela, por sua vez, trouxe para a vida dele uma perspectiva que ele nunca tivera: a compreensão real das dificuldades que pessoas comuns enfrentam. A importância de usar a riqueza de forma responsável. Quero fazer algo em homenagem à minha mãe, disse Larissa uma tarde, enquanto revisavam documentos financeiros no escritório. Algo que honre o sacrifício que ela fez. O que você tem em mente? Lembra que você disse que sempre sonhou em construir hotéis em lugares paradisíacos? Não apenas para os hóspedes ricos, mas para pessoas simples conhecerem o mundo. Rodrigo sorriu, lembrando-se das conversas de juventude com Marina. Um hotel popular, preços acessíveis para famílias trabalhadoras terem acesso a férias de verdade. Exatamente. E mais que isso, quero transformar parte desta mansão numa fundação. Um lugar onde mães solteiras possam receber ajuda, onde famílias com dificuldades financeiras possam encontrar apoio médico, educacional. Os olhos de Rodrigo brilharam com orgulho e emoção. Marina ficaria muito orgulhosa. E quero que se chame Fundação Marina Santos, para que o nome dela seja lembrado não pela tragédia que viveu, mas pelo amor que inspirou. Durante os meses seguintes, pai e filha trabalharam incansavelmente para transformar seus planos em realidade. A ala oeste da mansão foi reformada para abrigar a sede da fundação, com consultórios médicos, salas de aula, uma creche para filhos de mães trabalhadoras e escritórios para assistentes sociais. Rodrigo usou seus contatos empresariais para conseguir parcerias e doações, enquanto Larissa, que decidira estudar serviço social através de um curso à distância, se preparava para administrar a fundação. Você tem certeza de que quer fazer faculdade de serviço social? Perguntou Rodrigo um dia, ainda se acostumando com o fato de que a filha preferia ajudar pessoas a administrar hotéis luxuosos. Posso pagar qualquer universidade, qualquer curso. Tenho certeza. Pai, respondeu Larissa, e ele sorriu toda vez que ela usava essa palavra naturalmente. Cresci vendo as dificuldades que pessoas comuns enfrentam. Quero usar nossa posição para fazer diferença real na vida delas. O primeiro projeto da Fundação Marina Santos foi um programa de assistência a mães solteiras, oferecendo desde cuidados médicos durante a gravidez até creche para as crianças e cursos profissionalizantes para as mães. Larissa fazia questão de entrevistar pessoalmente cada família atendida, ouvindo suas histórias, compreendendo suas necessidades. É como se minha mãe estivesse trabalhando através de mim, comentou ela com Rodrigo depois de um dia particularmente emocionante. Quando conseguiram ajudar uma jovem mãe a encontrar emprego e moradia, no primeiro aniversário da morte de Marina, pai e filha organizaram uma cerimônia especial no cemitério. Dezenas de famílias beneficiadas pela fundação compareceram, transformando uma data de luto numa celebração de vida e continuidade. Marina Santos, disse o padre durante a cerimônia, ensinou-nos que o amor verdadeiro não morre com o corpo. Ele continua através das vidas que toca, das bondades que inspira, do legado que deixa. Hoje, vemos esse legado florescer através de sua filha e do homem que ela sempre amou. Após a cerimônia, quando todos haviam partido, Rodrigo e Larissa ficaram sozinhos diante do túmulo de Marina. A lápide agora estava cercada por flores frescas e pequenas placas de agradecimento deixadas pelas famílias ajudadas pela fundação. Acho que ela aprovaria o que estamos fazendo, disse Larissa, arrumando um ramalhete de rosas vermelhas, as mesmas que Rodrigo levava para Marina na floricultura décadas atrás. Tenho certeza de que sim, concordou ele. Você se tornou tudo o que ela sonhou que fosse. E muito mais. Caminhando de volta para o carro, Larissa parou subitamente e olhou para o pai. Pai, disse ela, e a palavra carregava todo o amor e gratidão que havia aprendido a sentir. Obrigada. Por quê? Por ter amado minha mãe tanto que nunca desistiu. Por ter me aceito imediatamente como filha. Por ter transformado nossa tragédia numa história de amor. Rodrigo abraçou a filha ali mesmo, no meio do cemitério onde duas mulheres importantes de sua vida descansavam em paz. Obrigado a você, respondeu ele, por ter me ensinado que alguns milagres chegam disfarçados de tragédias, por ter me mostrado que uma família pode se formar em qualquer momento da vida.
se houver amor suficiente para sustentá-la, enquanto dirigiam de volta para casa. Uma palavra que agora significava lar, família, pertencimento. Larissa olhou pela janela. As ruas familiares de São José do Vale. Era a mesma cidade onde crescera, mas agora a via com olhos diferentes. Não era mais a menina pobre que pedalava uma bicicleta velha entregando encomendas. Era Larissa Santos Almeida, filha do amor verdadeiro entre Marina e Rodrigo, herdeira não apenas de uma fortuna, mas de uma história que provava que nem o tempo nem a morte conseguem destruir o que é genuinamente verdadeiro. A bicicleta velha agora estava aposentada na garagem da mansão, não por vergonha do passado, mas como lembrança de onde vieram e por que fazem o que fazem. Às vezes, Larissa ainda a usava para visitar as famílias atendidas pela fundação, mantendo-se conectada às suas origens e ao espírito de simplicidade que Marina lhe ensinara. No final das contas, descobriram que Marina estava certa. Alguns milagres realmente chegam disfarçados de tragédias, e o amor verdadeiro pode sobreviver a qualquer tempestade, até mesmo à separação, ao tempo e à morte.